esta leitura conhecida em Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 10, 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto das mãos do anjo, da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amado Deus, depois de ouvirmos Sua palavra de várias formas, pois o Senhor é um Deus de variedade, estamos agradecidos por esta palavra. Ajuda-nos, enquanto exercemos mais um pouquinho esta mensagem a favor do povo, que todos nós possamos nos refugiar nesta palavra, o lugar de segurança onde estamos guardados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero comentar com vocês hoje talvez coisas que pode chocar um pouquinho os homens, mas trazer esta unidade de Deus em nós através da sua palavra, pois nós desejamos ser um com Deus. Como igreja, nós somos um com Ele. Como eleitos, somos um com Deus. Amém? Então vamos falar sobre isso. Eu deixarei ser um título no momento. Eu pensei em pregar uma mensagem, mas me veio outra coisa. Tem hora que não há uma valorização no serviço feminino, porque se valoriza muito o masculino e o feminino sempre é sem valor. Tem hora que o homem é que tem valor e a mulher não tem valor. E a gente tem que aprender que pela Bíblia, pela mensagem, os dois têm valor, porque um está no outro. A mulher está no homem, se ela não tem valor, ele também não tem, porque ela está nele. Quem valoriza ela é ele. Quem valoriza a igreja é Deus, quando ele está nela. Então, se o marido está na mulher e a mulher está no marido, tem que haver valor, e as pessoas têm que valorizar isso. Nós podemos aplicar a Bíblia, como sempre pregamos. A mulher fica calada na igreja, parece que ela não pode falar um amém, ela tem que ficar calada, sujeita. E mesmo que eu vou voltar antes dos selos, mas o irmão Brana sempre teve a mesma doutrina, mas com
uma liberdade espiritual. A gente toma, que Mombrana tinha uma liberdade espiritual, quando ele dava oportunidade para a mulher. Eu quero tomar a mulher dele, a primeira esposa, Hope, que, pelo que nós vemos, parece que é tão complicado para os homens e vamos tornando muito duros contra as mulheres, sem reconhecer o seu direito, sua posição. Você já pensou bem se Deus não reconhecesse nosso direito hoje? E você sabe o que é nós pregando hoje? Nós somos o feminino. Mas não pode pregar. Mas nós estamos pregando hoje. É a esposa. Sim, ela é ele. Tudo bem. Ela é ele, mas não deixa de ser ela. Porque ela não pode ser ele daquela outra forma que nós falamos ontem. Ela não pode ser ele assim. Tem hora que ela é ele, porque está vivendo errado. Então, ela é ele, porque ela ouve ele. E ele dedica a ela. Ele a ama. Muitos homens ainda não aprenderam a ser marido dentro da mensagem. Então, o que faz é agir com a mulher. Eu acho que eles vão até desligar agora. Age com a mulher de uma forma grosseira. Como eu sou o galo, eu que canto. Então, não é correto. Essa atitude não é certa. Deus não age conosco assim. Eu aqui mando, não. Eu que falo que Ele manda. Eu digo que Ele manda. Não é Ele que precisa falar, eu mando. Não. É um reconhecimento de posição. Eu quem digo que Ele manda. Como esposa, como esposa, digo que Ele manda. E eu e ele somos uma coisa só. Você sabe que tem hora que o homem, ele ganha, trabalha, tem o dinheiro dele, tem a liberdade do dinheiro dele. Você me desculpa se entra em choque com o seu sentimento. Mas se a mulher trabalhar, R$20 que ela pega, ele quer também. Ela não tem liberdade. Se ela trabalhou em casa, fez alguma coisa com a sua permissão, vendeu alguma coisa, ganhou um dinheirinho. Ela é quem sabe aplicar aquilo dentro do lar. Ela sabe. Ela tem direção para aplicar. Ela não vai ficar esbanjando, jogando dinheiro fora. Ela te ajuda no lar. Já é uma ajuda à mulher, já é chamada de adjutora. Então ela é uma adjutora, ela é aquela que ajuda o marido. E o marido tem que ser agradecido por ter uma esposa que o ajuda. Você encontrou uma que te ajuda, uma adjutora. Então você não pode ter direito sobre aquilo dela, porque você, a maioria das vezes, não gosta que ela tenha direito sobre o seu. Então, um pouquinho que ela ganha, deixa ela gastar naquilo que vai ser dentro de casa. Talvez vai comprar roupa para ela mesma, para os filhos. E você não, eu sou o cabeça daqui. Eu que mando. Eu mando nessa casa. Tudo errado. Tudo errado. Tem que ser um lar que tenha liberdade. Os dois são um. Senão os dois são dois. Os dois são um. Então, combina um com o outro, dá certo. A gente tem notado muito espírito errado nesse ponto, porque os homens
Pensam que porque eles mandam, ela tem que reverenciá-lo, ele esquece até de amá-la. Se ele a amar, ela vai saber reverenciá-lo, sem exigência. Mas ele tem que agir da forma certa. Eu sei que a mulher fica com a cara feia, é agitada, tem os dias dela, que ela fica má da vida, mas você tem que reconhecer, como marido, reconhecer tudo isso. Você não tem que provocar, você tem que... Se ela não está querendo falar muito naquele dia, você fala demais, armazena um pouco de conversa, deixa para outra hora. Porque não está se sentindo bem ouvir, você já percebe, porque nós casados, ao levantar, ao encontrar um com o outro, depois da cama, aí você já olha na cara um do outro, você já sabe o que é, não precisa de levar no médico, não precisa fazer nada, o psicólogo é você mesmo em casa. Você dá uma olhada assim, hoje é meu dia, vou ficar quietinho, né? Então, você tem que ter essa psicologia, né? Precisa ter para poder contornar a situação de casa. Se você não tiver, o lar não vai bem. E nunca trate o lar como um mandão, um galo, um cabeça, que tudo está sendo a força. Cabeça não é a força. Cristo é o meu cabeça, mas ele não fica falando para mim, eu sou seu cabeça, sabe, Osmar? Eu mando no você, nada, ele não fala nada para mim, não. Eu que o reverencio, eu que mostro através da minha reverência, do meu entendimento, da minha compreensão, que ele é meu cabeça. Eu é que me aproximo dele com respeito, porque ele é meu cabeça, mas ele não tem que ficar falando que é meu cabeça. Você viu o irmão Rogério falando, ele sussurra, ele está sussurrando a revelação dos mistérios. Já pensou que tipo de esposa é essa? Você já tentou chegar perto do ouvido da sua mulher? A hora que você vai chegar, já leva um tapa na cara? Já tentou? Vai chegando assim, perto da orelha dela, e chega num dia que ela está nervosa, você vai levar o que não queria, certo? Agora, tudo tem seu tempo. Não é todo o tempo que Deus chegou e sussurrou, certo? Ele levou 7 eras, porque ele tinha que ter uma esposa idônea, capaz de ouvi-lo e de entender o seu sussurro. Porque fica falando baixo, fala mais alto. Outra hora ela fala assim, ou porque grita, fala mais baixo. Então, nós é que temos que entender que Deus vem e sussurra seus mistérios. Para quem? Para sua esposa. Ela ouve com prazer, ela ouve com prazer. Essa igreja não pode ficar que nem essa mulher naqueles dias que não há quem suporta essa mulher. Essa igreja não pode ter isso mais. Ela tem que entender que esse é o tempo de ouvir os mistérios de Deus revelados e Deus sussurrar no nosso ouvido. Amém. Bem, batendo mais um pouquinho nisso daí, faz o possível. Marido, seu lugar, quanto mais em casa com a mulher, melhor. Quanto mais em casa com a mulher. Talvez a mulher diz, vai andar. Ela não é uma boa esposa. Porque a boa esposa quer ter um marido em casa e não pode ter porque ele tem que trabalhar. Porque ter um marido em casa é ter proteção, é ter segurança. A igreja quer ter Cristo em casa, na vida, porque ter Cristo em casa é proteção, certo? É uma segurança. Mas a mulher também tem a sua falha. Talvez quer mais o marido fora de casa do que dentro de casa, que não é correto.
Estou falando assim, coisas de tipos que a gente nota que dentro do casamento tem tudo isso daí. E se o marido e mulher, o casamento é um tipo de Cristo e da igreja, então as reações que você vê dentro de casa, você pergunta se Deus gosta daquilo. A reação que o marido tem, pergunta se gosta. O irmão Branham diz assim, Deus nunca deixou a terra. Mas teve um espaço de tempo que ele trabalhou dentro dela, dentro da igreja. Parecia que ele tinha deixado a igreja, mas ele estava trabalhando dentro dela. Teve um tempo que ele apareceu para morrer. Depois que ele morreu, ele veio para dentro dela e trabalhou 7 eras em mistério dentro dela. Todo mundo via ela, a igreja, os crentes, mas ela via ele. Ela tinha ele por dentro. Em todas as eras, você vê nas eras que eles matavam os cristãos, que o marido não aparecia, mas estava dentro. São Pedro falou certo, ela tem um marido escondido dentro dela. Então a igreja tem Cristo escondido, e nós tivemos ele escondido durante 7 eras que ele deixou a nosso favor. Logo em seguida, lá vem ele outra vez, como filho do homem em William Branham. Aí ele está presente, conversando conosco, e ele vai embora outra vez e deixa na mão dela. Eu não sei porque eu estou falando essas coisas, acho que é para poder tirar algo que as pessoas fazem que acham que está certo, ele não está, tem um domínio e que não devia ter, precisa entender, você tem que entender você e Cristo. Eu vou ler isso aqui para você, você vai, meu Deus, mas se o irmão Branham é desse jeito, como é que pregava o que ele pregava? Sobre mulheres, ela tem que ficar calada, cale a boca. Então, eu esqueço, aquela palavra eu não lembro dela, legalista. Eu não lembro essa palavra legalista de jeito nenhum. É a coisa mais difícil. Luto para poder guardar a palavra legalista e não consigo. Mas tem o pastor legalista, extremo, ele é extremo. O legalista é um extremo. Então, e logo tem um marido legalista. É tudo extremo. Você tem que trazer para uma unidade. Os dois são um. Traga para uma unidade, para não haver legalismo, exigência acima. Aí posso entrar nos filhos, muitos filhos não têm liberdade. E eu vou te falar, não tem liberdade numa era que todo mundo tem liberdade. Então o que eu vou fazer? Meu filho não tem liberdade. Meu filho não vai ter internet, meu filho não vai ter celular, meu filho não vai ter isso, não vai ter aquilo. Eu sou um legalista. Eu tenho e meu filho não pode ter. Na minha casa é diferente. Eu não tenho e a família tem. Eu não tenho. Mas a gente não pode ser aquele tipo de legalista. Sabe o que vai acontecer? Isso daí vai explodir qualquer dia na cabeça dessa menina, desse menino, e você vai perder eles. Porque você não sabe tratar como a ciência no dia está. Eu não posso criar meus filhos na ciência que eu fui criado. Lá atrás, eu não tinha nada, não tinha telefone, não tinha nada, só um radinho que a gente tinha para escutar uns crentes de madrugada. E saía para a roça, para capinar, para derrubar árvore. Então eu não posso criar eles assim. Essa era é diferente. Tem mais coisas e eles já nascem no espírito da era. Você e eu como velho, é difícil encontrar, mexer no celular direitinho. Você pega um menino aí, novinho, já sabe onde tem desenho. Vai lá. É a era dele, gente. Se você privar ele daquilo ali, ele fica nervoso.
Então, o que a gente vê? Toma o celular da criança. Tem que ter um celular que pode dar para a criança. Agora você compra um celular de R$1.000 e põe na mão de uma criança, 2, 3 anos. Está errado. Tem um celular que pode dar para ele. E você pode dar liberdade. Mas o menino já vai ver porcaria. Porcaria não acha ali. Quem acha porcaria é nós que procura. A criança não acha essas coisas à toa. Aquilo ali é difícil para a criança achar. Então, é uma liberdade que a criança tem, o rapazinho tem, a mocinha tem. Tem que ter, gente. O espírito do dia é terrível. O irmão Brana era contra a televisão ao ponto de dizer, eu dou um tiro nela. Mas depois, se você ler a mensagem, ele mandando você ir no cinema para assistir Sodoma, que é mulherada tudo nua, ele falou, se você não tiver culto na sua igreja, vai assistir Sodoma para você ver como que é. Irmão Brana não foi um legalista. Entende? Não é legalista, não é liberalista, é um que fica no centro. Irmão Brana era um homem central. O pastor tem que ser um homem central. O marido tem que ser um homem central. Porque se ele for liberalista, a coisa sai errada. Se for legalista, todo mundo fica preso dentro de casa com aquele medo. O papai vem e dá depressão, dá tudo. O sangue para de circular. Porque são criados através do medo. Através do medo. Eu já tinha medo do meu pai. Eu apanhei muito da minha mãe, mas tinha medo era do meu pai. Porque meu pai ia pegar de pau logo, né? Então, era difícil pegar. Mas a mãe pegava todo dia, quase todo dia eu fazia arte. Quase todo dia apanhava. Então, a gente sabe da luta que tem a mocidade. Olha, um rapaz, nessa era que nós estamos vivendo, uma moça, sem um celular, só para ser criado assim, rigidamente, irmãos, os meninos sofrem demais. Os pais são muito legalistas. Se você não faz isso, dê graças a Deus. Mas se você é um liberalista também, que você pega um celular de 1.000 e tanto e põe na mão da criança e aquilo cai, pronto, já vai gastar 450, 500, 600 só para consertar uma queda de um celular. Então, põe na mão dele aquilo que pode colocar. Mas os filhos já têm que ser criados dentro de um ambiente que eles também tenham a liberdade de se expressar, porque senão não vai fazer para remédio. Aí o menino está meio doido, não sabe por que está doido. Está com problemas, por que está? É uma criação muito rígida. Num tempo que o mundo está avançado, a gente quer criar o menino no carro de boi. Não, mas tem que chegar até lá no carro, no avião, no astronauta, e ver que depois de tudo isso é que nós tivemos esse monte de celulares. Lá atrás não, lá atrás você não tinha celular, tinha que ficar só com o telefone residencial. Quando você encontrava um ricaço que tinha uma caminhonete bonita, aí ele tinha um negocinho na mão, você não sabe, aquilo é telefone, mas naquele lugar, dentro de um caminhão, hoje é banal, isso é para todo lado você encontra celular. Qualquer pobretão tem, certo? É como a televisão, ninguém fica sem televisão. Bom, voltamos lá, irmão Brana falava que dava um tiro na televisão. E você pensa que ele era tão rígido assim, que os crentes da mensagem, quando a mensagem veio para o Brasil, eu que criei na mensagem lá em 1972, irmãos, eu falava para as irmãs nem limpar a televisão. Filho, eu pregava assim, não limpa aí lá, que seu marido que colocou, deixa isso lá. Pensa bem, isso foi meu início também, foi meu início, mas eu só ouvia que o irmão Brando dava tiro nela.
A hora que eu fiquei descobrindo que ele assistia uns hinos nela também, certo? É que ele via uns filmes científicos nela também. Bom, então a coisa não é assim. Tem crente que quer ser melhor do que irmão Brana. E eles vão ser perdidos. Irmão Brana não era legalista nem liberalista. Irmão Brana era um homem central. Nós temos que procurar ser na nossa casa uma pessoa central. Da liberdade. A Bíblia diz para os filhos: não desobedecer pai e mãe. Tá bom, é Bíblia? É Bíblia. Mas a Bíblia também diz para os pais: não provoqueis ira a vossos filhos. Certo? Então, tem coisa que a pessoa tem que ter uma liberdade, você tem que deixar um pouco. Não, eu vou criar assim, vai sair do meio dos dedos, filho. Vai sair, qualquer hora você solta, uma hora está no colégio, no ginásio, na escola, você não sabe o que está acontecendo lá. Em casa você quer segurar de todo jeito e escraviza a mulher, escraviza o filho, os filhos. Então, é um problema. Talvez tem hora que eu prego contra eu mesmo. Entende? Eu também posso fazer alguma coisa que eu acho que prender alguma coisa que eu acho que deve ser preso. E para outros eu solto. Irmão Brana fazia isso também. E as pessoas não entendem. Por que falou para esse isso e para aquele deixou? Então, você vai ter que entender certas coisas que a gente faz na igreja. Mas o marido e mulher precisa combinar, pais e filhos precisam combinar. Os pais, muitas vezes, são muito rígidos. Eles não são centrais. Em tudo depois você vai ver uma pessoa que ela não é central e puxa para um lado ou para o outro, ela vai dar problema na igreja. Vai dar problema. Essa irmã vai dar problema na igreja, esse irmão vai dar problema. Então, nós precisamos centralizar nossas atitudes, nossa fé, centralizar, trabalhar de uma maneira que os dois sentem bem, sentem livre. Ele não tem que mandar nela do jeito que os outros pensam. Ela não tem que ficar assim, reverenciando ele assim. Ai, Jesus, Zezinho está chegando, tem misericórdia. Porque ele é terrível. Tem marido que é terrível. Quer dizer, já chega com aquela carona feia. Não tem prazer no casamento, não tem prazer no lar, e pensa que isso é ser homem. Isso é ser burro. Você tem que chegar, você tem que ter prazer. O que o irmão Brana ensina na mensagem? Ele ensina que o homem chega cansado e a mulher, para tirar o estresse dele, ela não é aquela que já chega e diz: vem cá, José, vem cá ver o que esse menino fez. Não é isso. Ele já vem agitado do trabalho. Então, a mulher é um calmante. A mulher é um calmante. O irmão Brana diz: ela vai, ela toma o seu banho, se prepara e espera ele. Vai. Quando ele estiver chegando, ela vai lá no portão encontrar com ele. E a mulher, então o marido chega e começa a procurar, nem dentro de casa está. Ela chega depois dele. Chega depois dele. Diz: sua mulher não briga com você? Não, não briga. É porque ela chega depois de mim. Eu que tinha que brigar com ela. É assim que muito acontece. Mas as pessoas vivem sem liberdade. Eu já disse que eu ia falar uma coisa que os homens dizem: mas que coisa, eu gosto do pastor prega. Prega, ajunta o pastor e eu, nós mata essa mulherada. Vamos matar. Falta de saber colocar tudo no seu devido lugar, com respeito, com amor, com dedicação, trabalhar dentro de casa. Pastor, lê depressa, porque o irmão Brana fez coisa que você não faria, eu nunca fiz.
Apocalipse capítulo 5, segunda parte, 142. Quando comecei a pregar, cerca de 30 anos atrás, eu tinha que ter a minha namorada sentada lá para ler a Bíblia. Quando ele começou o quê? A pregar. Tinha que ter a namorada sentada lá para ler a Bíblia. Eu não conseguia nem lê-la. Sem muita cultura. A irmã Wilson, você deve se lembrar que quando Hope costumava ler a Bíblia para mim ali atrás, assentava-se e lia. E eu dizia, ela lia e irmão Brano pregava, eu pregava. Ela lia. E quem diz que a gente vou botar a Ruth lendo ali? É que eu tenho condições de ler. O irmão Brano não tinha condições de ler. E então pedia para a Hope ler. Ela lia a Bíblia para mim ali atrás, assentava-se e a lia. E eu dizia, ouçam o que ela diz. Você pensou? Ouça o que ela diz, porque o que ela diz é a Bíblia que está dizendo. Quando Jesus falou que era para ouvir Pedro, ouvir o que ela diz. Ouça o que ela diz. Era Pedro, era a igreja. Ele deu a chave para um homem, sim, mas a igreja. Ele representava a igreja primitiva naquele dia. Ouça. Ele leu a Bíblia, ela lia a Bíblia. E o irmão Brana dizia, ouça, faça exatamente o que ela diz. Isto é tudo o que sei lhes dizer. E todos os que fizeram, ora, eles fizeram certo. Então, faça o que ela diz. Ela leu a Bíblia. Daríamos nós uma liberdade dessa? Não. Em casa, na igreja, é como nós pregamos, a mulher fica calada. A Bíblia diz. Aí a gente aumenta um pouquinho em casa também. Já não chega na igreja. Ela não tem a liberdade por causa da própria palavra de levantar e falar alguma coisa, porque nem irmão tem liberdade. Já tive reuniões assim, irmãos desrespeitando o ministério. Então você começa a falar, aí um levanta lá. Rapaz, aqui não é a Câmara. Aqui não é um plenário. Aqui é uma voz. Entende? Mas aí levanta para se opor àquilo que está sendo pregado. Isso é uma mulher que não respeita, uma igreja que não respeita, espera o seu horário. A hora que terminar, aí vai lá e conversa com ele, porque a Bíblia diz que é para ela conversar com o seu marido em casa, se ela quiser saber alguma coisa. Então nós temos esse espírito nos homens também, e que eles acham que eles têm uma palavra acima do pregador, e quer dar uma palavra. Eles fazem que não o político, uma parte. Vou te dar uma porretada, parte o quê? Você não tem direito em parte nenhuma. Você tem que esperar terminar. O culto é uma mensagem, é um que prega. Não tem interferência de mais ninguém. Irmão Brana não aceitava interferência nem de língua estranha. Porque Deus não fala numa língua estranha quando Ele está falando uma língua que todo mundo entende. Deus não é de confusão. Então tem que ficar calado. Quando aquela irmã começou, levantou e chacoalhou aquele cabelo, porque o negócio é o cabelo, né? Se não tem cabelo, é difícil. Mas quando ela tem cabelo, aí é muito santa, cabelo comprido, e dava uma chacoalhada no cabelo assim, e pulava no corredor da igreja e começava a profetizar. Irmão Brana nem bola deu para aquilo. E foi pregando, e os outros achou que o irmão Brana estava desrespeitando. Quem estava desrespeitando era a mulher.
Ela tinha que ficar calada. Quando um dom está sendo exercido na plataforma, não tem outro dom aí. Senão, quando o próprio Espírito Santo entende que há um dom ali que está falando bem do dom aqui. Há um dom aí que está confirmando o dom do púlpito. Irmão Brana, teve aí almas que estão em prisão agora. Enquanto uma pessoa falou em língua estranha e profetizou. Mas o que eles estavam profetizando quando ele estava pregando a mensagem mais difícil, mais dura? Almas que estão em prisão agora. Aí veio uma profecia para eles ouvirem aquele servo. Aí sim, tinha uma profecia. Ele falando de Deus e Deus falando dele. Entende? Você fala de Deus, Deus testifica de você. Então isso a gente entende, mas para haver discordância, não. Nós estamos aqui sujeitos à mensagem da hora. Nós estamos sujeitos a esta palavra. E nós somos a igreja. E agora eu estou puxando para esse lado. E nós temos como igreja o assim diz o Senhor. Pedro tinha como igreja o assim diz o Senhor. Você sabe que Jesus foi o Filho do homem. Mas ele só foi filho de Deus a hora que ele desceu em espírito e escondeu na igreja. Aí ele estava na igreja, diz o irmão Brané, ele era filho de Deus. Mas o ministério que os homens viam, ele era filho do homem. Não era filho de Deus, mesmo sendo filho de Deus também. Mas ele era filho de Davi também. Ele era filho de Abraão também. Mas agora, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, agora ele era filho de Deus. A igreja falava. A igreja, Pedro, eles diziam, eu não creio em Pedro. Você tem aquela doutrina que excede. Você é um legalista. Você crê só em Jesus, o cabeça. Você não crê em Pedro, o corpo. A parte feminina, que tem que trabalhar junto. Deus vem num homem, depois Deus vem na igreja. Deus veio em Brana, depois Deus vem em nós. Eles não dão ouvido à mensagem depois que Brana partiu. Porque eles ainda continuam crendo que é irmão Brana que vai falar, que só o irmão Brana pode falar, de que a igreja não tem liberdade de falar. Ela não pode falar, não pode levantar mais nenhuma voz depois do irmão Brana, porque eles pararam com aquela voz do irmão Brana, o esposo do dia. Não pode ouvir mais ninguém. E esquece que o irmão Brana diz, ela tem o assim do Senhor. Eu já sabia que ele tem o assim do Senhor, mas ele diz, ela tem o assim do Senhor. Certo? E a gente tem que crer nisso, é bíblico. É a forma de Deus agir na igreja. Eu preciso sentir bem com Deus. Eu estou pregando com liberdade, então eu sei o que eu estou pregando. A esposa sabe o que está falando, porque ela está falando assim diz o Senhor. Entende? A igreja nos dias de Pentecoste, ela nem Bíblia. Ali existia só o Velho Testamento, mas o Novo Testamento estava sendo formado ainda de Jesus para cá. Pensa bem que facilidade hoje nós temos. Nós já temos tudo. Nós temos a voz do esposo, a voz da esposa. Nós temos as eras que Deus estava escondido nela, na esposa, ao ponto dela morrer por ele. Ela sangrava por ele, morria por ele, não importava. Ele não estava perto. As pessoas olhavam, não viam perto, porque ele estava dentro, dando força para ela morrer. É assim que Deus faz hoje. Deus, você procura, cadê Brana? Brana não está aqui, mas está aqui. Entende? A Brana está dentro. Eu digo, o que é isso? Não é Jesus que está dentro? Jesus é Brana. Você que não entendeu ainda, Jesus é Brana e ele está dentro. Quando eles diziam Jesus está dentro, eles diziam, mas não é Deus não é Jeová.
de não é Jesus, é Jeová que está dentro. Então é que Brana está dentro. Você, como esposa, está fazendo aquilo que ele determina dentro. Você tem o assim dos senhores, quer dizer, liberdade de expressão, porque a sua liberdade está dentro de expressão, dentro daquilo que foi profetizado pelo profeta William Marion Branham. Nós não temos uma mensagem própria. A mensagem não é nossa. Nós falamos aquilo que foi colocado dentro. E o que foi colocado dentro não foi um seminário. Nós não fomos ao seminário batista, metodista, pentecostal, adventista, porque senão nós seríamos todo partido. Mas não, nós tivemos um seminário com o próprio Deus. Ele é o mestre, ele é o mestre. Ele revelou esta palavra e ele entrou em nós para dominar-nos através da sua palavra. Então ele não é um legalista. Será que daria para você ajudar seu filho e sua filha? Daria para você ajudar sua esposa? O homem é a parte forte, a mulher, a Bíblia diz que é a parte fraca. Se ela é parte fraca, ela tem que ser tratada melhor. Se o homem for tratado rudemente, ele já é rude, ele é forte. Ele não tem que reclamar, mas a mulher, ela é parte fraca. Ainda que nós estamos vivendo no tempo que as mulheres querem mandar nos homens. Então você não tem que olhar para a política, você não tem que olhar para a lei dos dias que você vive, dessa coigualdade. Você tem que olhar para a Bíblia, desta unidade que você deve ter, marido e mulher. Eles lá querem fazer dela igual a ele. Entende? Eles querem fazer igual. Não, mas aqui, ela e ele já são um. Nós já somos um. Tem um Cristo que manda em nós, mas manda pelo amor, pela compaixão. E nós o obedecemos. Então, por favor, maridos, estou falando hoje mais contra os maridos, mas as mulheres estão apanhando também. Mas maridos que estão tratando rudemente suas mulheres. Você deveria ser a proteção. Você sabe, quando a mulher sai sem a proteção do marido, sem ter o marido dentro dela, ela pode errar ali na frente. Certo? Ela pode errar, porque ela saiu sem a proteção. A mulher deve ter a proteção, o marido dentro dela. Pedro escondeu o marido dentro da mulher. Então você deveria ter o marido aí dentro para poder sair. Quando Eva saiu, ela saiu sozinha. Aí ela pecou na frente. Ela encontrou uma serpente que era quase igual a Adão, mais bonita um pouco do que Adão. Falava também, tinha sentimento, arrazoava, teve um papão. Tem hora que não há papo dentro de casa, mas no telefone não há quem aguenta aquilo. Mas não há comunhão dentro de casa. Dentro de casa, cara feia, agitação, telefone. Hein? Como? Ah, bem. Um abraço. Outro também, um beijo. E em casa tem beijo e abraço. Não tem nada. Mas no telefone, com qualquer pessoa. Estão agindo tanto homens como mulheres de forma errada. É só saber posicionar essas coisas, viver da forma correta, amar esta palavra, viver esta palavra, se dedicar a esta palavra, entrega corpo, espírito e alma a esta palavra, para ser uma bênção. Então, vocês, como maridos, tratarão muito melhor e a sua esposa sentirá mais a liberdade dentro de casa. Os filhos sentirão mais a liberdade. Eles terão condições de poder agir com a liberdade do dia. Não adianta oprimir. Se você oprime, daqui a pouco aquela pessoa se explode. Ela vai fazer coisa
que você nunca pensou que ela faria, ela vai fazer. Qual o motivo? É viver muito preso. Lute, por favor, lute por uma coisa correta, por um gênio melhor dentro de casa, um tratamento melhor dentro de casa, entender a situação do mundo no qual você vive. Você tem que entender, não se contaminar, porque tem de tudo para se contaminar. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O que Paulo está ensinando, que liberdade que ele dá. Por isso ele diz, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Essa liberdade não é para pecar. É uma liberdade que você tem que entender como seres humanos, que não pode viver preso. Aquele que vive preso é porque tem praticado algum delito. Então você é um preso de um lado porque é preso do amor de Deus. Eu matei o Filho de Deus. Eu hoje quero estar preso nele, na sua cadeia de amor. E isso é o que Deus faz. Essa é a cadeia que Deus deu para nós. Que nós pecamos, o mundo pecou. Ele pega e ainda dá o seu Filho, isso é o seu corpo. Morre no corpo, para que ele pudesse ser nossa proteção, viver conosco, andar conosco, nós pensarmos nele. Ele não está longe, ele está dentro, ele está na mente, ele está no coração, ele está vivendo nas nossas expressões, no nosso olhar. Qualquer coisa que você olhe que é errado, você lembra nele. Homens e mulheres, pensa bem. Você sai de casa, qualquer coisa que você vê de errado, você já lembra nele. Ele é seu marido. Lembra nele. A mulher sai de casa, qualquer coisa errada que ela vê, e há algum homem atrevido que tenta chamar-lhe atenção, ela não vai dar atenção àquilo, porque ela sabe, eu amo meu marido e eu amo a Deus. Assim o marido é a mesma coisa, eu amo minha esposa, eu amo a Deus. Então trate dentro de casa o melhor que você possa. Trate bem. Não fique arrumando serviços para vocês ficar fora de casa. Só faz isso quando você precisa ganhar aquele pão e tem uma necessidade grande, mas você tem que orar até a Deus. Tem serviço que não é de Deus. As pessoas arrumam um serviço que atrapalha elas ir a um culto. Um culto por mês, um culto por 2 meses, elas têm um serviço, eu não posso ir. Arrumei um serviço. Você não arrumou um serviço, arrumou um atrapalho. Você tem que ter liberdade de servir a Deus. Liberdade. Agora, você não quer servir a Deus dia e noite. Dia e noite você serve no Espírito. É que você serve a Deus. Mas quando você quer encontrar em companheirismo com seus irmãos, você tem que ter 1 dia, 2 dias, para aquele fim, para você ter companheirismo. E o seu trabalho não venha te escravizar. As pessoas trabalham a hora que é hora de dormir. Vocês não acham que Deus fez o mundo errado? É hora de dormir, eles vão trabalhar. É hora de trabalhar, eles vão dormir. Quer dizer, eles vão trabalhar, a mulher deles vai dormir. Ele chega para dormir, a mulher levanta. Eles têm companheirismo? Não tem companheirismo na cama, não tem companheirismo em lugar nenhum. Vocês acham que isso é um serviço de Deus? Você fica nele até que Deus arrume outro. Fique nele, porque você tem que ganhar o pão, até que Deus arruma outro. Mas saiba contornar a situação para ter seu encontro com sua mulher, com seu marido, corretamente, de uma forma normal. Estou te explicando isso que não precisa nem explicar. O ser humano sente falta disso. Quem casa não casa para ficar sozinha, para ficar sozinho. Casa porque quer viver a 2. E tem uns que casam e depois, não, eu vou sair. Você só fazia uma viagem dessa como Brana fazia, porque ele era um missionário.
um profeta, apóstolo, missionário. Irmão Branham, ele tinha os ofícios no ministério dele, mas ele sabia como fazer aquilo e que tipo de esposa ele tinha dentro de casa. Você tem que conhecer a esposa que você tem para você poder sair de casa. Tem que conhecer a esposa que você tem, porque a esposa, o pastor Sinivaldo está falando que está com saudade de casa, saudade da mulher, só fica em casa, certo? O trabalho dele é em casa, aí fica com saudade da mulher, dos filhos, que está todo dia junto, aí passa uma semana longe, não é fácil, porque está acostumado em casa. Esse é o lugar bom para quem se casa. E tem gente que nem ministério, eu disse esses dias, nem ministério tem e quer sair pregando para o mundo. Deveria pregar dentro do seu quarto. Quando eu comecei a pregar, eu pregava dentro do quarto. Foi que nem um doido dentro do quarto, que achava que o pregador tinha que fazer dentro do quarto. Então, vai pregar dentro do seu quarto. Ah, eu quero ganhar almas, quer ganhar almas. Você não tem ofício para isso. Olha o tanto de pastores que nós temos nesta mensagem, meia dúzia, é um pouquinho só. É alguém que quer fazer um trabalho quando não foi chamado para aquilo. E se eles querem entrar para fazer um trabalho desse, eles já deveriam ter examinado a vida deles, que não é compatível ao trabalho que eles desejam fazer. Faça um trabalho desse quando você é solteiro. O solteiro é bom, o solteiro pode sair cantando no mundo. Sai cantando. Mas quando você arrumar uma mulher, filho, aí já é duas passagens. Meu Deus do céu, a coisa começa a ficar apertada agora. Eu pagava um almoço, agora é 2. Fora o chocolate que vai vir ainda, que eu não comia, mas ela come. Entende? E tem que pensar nisso. Se você vai querer rodar o Brasil, rodar o mundo, e você tem um dom, entende? Tem um dom. E isso está acontecendo. Acontece no mundo. Não, vou deixar de falar. Tem coisas que as pessoas estão passando, sofrendo, e eu não posso fazer nada por elas. Casaram, na hora do casamento, tudo bem. É amor, é alegria, festa. É difícil casamento que não tem festa. Tem que ter festa, amor. Vamos cantar. Vamos ouvir esses hininhos gostosos para nós chegarmos no altar. É difícil, mas vamos falar alguma palavrinha lá na frente, que nós amamos um ao outro, vamos viver um para o outro, até que o rapto chega. Certo? E que eu vá no rapto, porque se não for nós dois, nós vamos ter que ir até a morte depois do rapto, na grande tribulação. Mas vai servindo a Deus. E as pessoas têm que saber, é uma vida de labor. Não tire a liberdade que o outro precisa ter. Não tire. Por isso, quando vocês casam, eu não sou muito desse tipo, dessas mocinhas e rapazinhas de hoje, que estão pulando um no outro. Depois que casa, não aguenta um ano. Aí ele arruma outra e ela vai ter que partir para outra. Porque é aquele aconchego que tem, que é falso, é hipócrita, não é real. Você tem que pensar no casamento na hora da luta, no sofrimento, na dor, no cansaço, na agonia. Está tudo junto. Vamos trabalhar junto, vamos viver junto. É difícil, mas vamos lutar junto. Vamos comer fubá junto. Certo? Isso é uma boa coisa. Mas quando você começa a se engraçar com outra coisa, tome cuidado, seus trabalhos que vocês fazem, vocês estão se oferecendo. Conforme o trabalho, vocês estão se oferecendo, se expondo. Lá no mundo, se expondo os homens para as mulheres para os homens, se expondo. Então tome cuidado com a classe de trabalho que vocês têm. Não somos contra as mulheres trabalhar, mas elas deveriam trabalhar em casa, com seus maridos.
Em casa, elas deveriam trabalhar. Eu não posso explicar melhor do que isso para vocês. Mas eu não queria que estes homens tomassem o caminho errado. Tomassem o caminho errado. Querer fazer um trabalho para Deus fora da vontade de Deus. Quando você for fazer qualquer coisa, para você viajar, você conversa com a sua mulher. Certo? Ela admite, não, eu vou mesmo, não está nem aí. Minha mulher, quem manda na minha casa sou eu vou. Não. Você casou, filho. Você casou, você não manda sozinho agora. Você casou, tem que perguntar para ela. Entende? Não, mas aqui o homem é homem. O homem manda. Tem uns homens que é esquisito mesmo. E coitado dessas mulheres que casou com esses esquisitos. E muitas vezes são da mensagem, são da terceira puxada. E que está precisando de uma quarta puxada. Certo? Está precisando de uma quarta puxada. Estão precisando para consertar. Então, por favor, emendem de vida, faça a coisa certa. Saiba que a sua mulher tem um direito. Se ela ganha um dinheirinho e você pode deixar com ela aquilo ali, ela vai gastar dentro de casa mesmo. Tem mulher que não pode comprar um sorvete. Fala, não, dá o dinheiro. Ele chega antes de receber o pagamento, já quer saber. É que nem o pastor que chega na sua casa para receber dízimo. Errado. A Bíblia diz: trazei os dízimos à casa do Senhor. Trazei. A Bíblia não diz, pastor, vai lá buscar. Hoje é dia 10. Opa! Talvez ele não vai trazer. Trazei. Despreocupa disso, por favor. As pessoas têm que se preocupar disso. Nós, os pregadores, têm que se preocupar disso. Não tem que ficar preocupado com dinheiro. Deus é que sustenta esse trabalho. Desde quando eu comecei, nunca me preocupei com isso dentro da mensagem. Eu tinha essas preocupações na denominação. Quando eu criei nessa mensagem, joguei tudo aquilo fora. Joguei aquela coiseira tudo fora e fiquei só esperando em Deus. Eu li que o irmão Brana confiava em Deus. Aquilo que passa, tira as ofertas. O que entra é aquilo, senão eu vou trabalhar. Isso foi o que Brana disse. Então, é liberdade que o povo tem também de entregar o seu dízimo. É uma liberdade, o povo não é obrigado a entregar seu dízimo, ainda mais você sabendo que aquele dízimo é uma oferta, é uma doação que você está fazendo para o seu pastor. Então, se é uma doação, não pode ser exigido. O pastor não pode buscar. E é isso que tinha no Velho Testamento, é isso que foi ensinado por Paulo. Aqui são homens mortais os que tomam dízimos. E não é para povo hebreu, não. Isso aqui é para todo mundo. A mensagem do Novo Testamento é para todo mundo. Os hebreus ficou até de lado porque eles rejeitaram a Cristo. Então essa mensagem passou para nós. Mas não tem que ter nenhuma escravatura nisso. E os membros têm que ficar à vontade. Eles é quem faz aquilo quando eles querem. Liberdade. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, certo? Porque nós somos um. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa continuar ajudando cada um de nós, porque nós dependemos de Ti. Em cada momento, nós dependemos da Tua força. O Senhor tem tido paciência conosco. E nós queremos, Senhor, agir direito. Nós queremos tratar a esposa direito. As mulheres também estão pensando que quer tratar o marido direito. Conceda esta vitória a cada um de nós. Ilumine-nos mais com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.